Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma leitura da Bíblia em um ano. E hoje vamos ler Deuteronômio capítulo 13 a seguir. Já peço que você comente, curta, compartilhe, faça a sua obra evangelística enviando esta mensagem, esse link para um amigo que você gosta muito. Lembrando que na descrição desse vídeo eu tenho um link do grupo de WhatsApp, onde você pode acessar, conhecer outros membros dessa comunidade e, claro, marcar a enquete de leitura concluída para que você perceba o seu avanço dia após dia. Contra os falsos profetas e os idólatras. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras deste profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz e sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e o resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho que o Senhor seu Deus lhes ordenou para que andassem nele. Assim eliminarão o mal do meio de vocês. Caso se aproximar de você o seu irmão, filho de sua mãe, ou seu filho, ou a sua filha, ou a mulher que você ama, ou um amigo íntimo, e em segredo disser, vamos servir outros deuses, deuses que você não conhecia e que nem os seus pais conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de você, tanto os que estão perto como os que estão longe, desde um até a outra extremidade da terra, não concorde com ele, nem dê ouvidos a ele. Não olhe para ele com piedade, não poupe nem esconda. Pelo contrário, você certamente o matará. Você será o primeiro a levantar a mão contra ele para o matar, e depois todo o povo levantará a mão contra ele. Vocês devem apedrejá-lo até que morra, porque ele procurou afastá-los do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de vocês. Se em alguma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da cidade dizendo, vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheceram, então vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência. E eis que, se for verdade, e certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, então certamente vocês deverão matar a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente, e tudo o que nela houver, até os animais. Depois, ajuntem todo o seu despojo no meio da praça e queimem a cidade e todo o seu despojo como oferta total ao Senhor, seu Deus. E a cidade ficará um montão de ruínas para sempre. Nunca mais deverá ser edificada. Também, nada do que for condenado deverá ficar nas mãos de vocês, para que o Senhor se afaste do furor da sua ira, seja misericordioso e tenha piedade de vocês, e multiplique como jurou aos pais de vocês. Isto, se vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, e guardarem todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, para que façam o que é reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Deuteronômio, capítulo 14.
mutilação do corpo proibida. Vocês são filhos do Senhor, seu Deus. Não façam cortes em seu corpo, nem rapem a parte da frente da cabeça por causa de algum morto, porque vocês são povo santo ao Senhor, seu Deus, e o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serem o seu povo próprio. Leis a respeito dos animais. Não comam coisa alguma abominável. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o antílope, a ovelha selvagem e o gamo. Vocês podem comer todos os animais que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam. Porém, dos que ruminam ou que têm a unha fendida, vocês não podem comer o camelo, a lebre e o organaz, porque ruminam, mas não têm unha fendida. Serão impuros para vocês. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, será impuro para vocês. Destes, vocês não devem comer a carne, nem tocar no seu cadáver. Dos animais que vivem nas águas, vocês podem comer tudo o que tem barbatanas e escamas, mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, vocês não podem comer, será impuro para vocês. Toda ave pura vocês podem comer. Estas, porém, são as que vocês não devem comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o açor, o falcão e o milhano, segundo a sua espécie, todo corvo segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie, o macho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo o inseto que voa será impuro para vocês. Não se comerá. Todo ser que tem asas e for puro, vocês podem comer. Não comam nenhum animal que morreu por si mesmo. Vocês podem dá-los ao estrangeiro que mora na cidade onde vocês vivem para que o coma, ou vendê-lo ao estranho, porque vocês são povo santo ao Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. A lei a respeito dos dízimos. Certamente, vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes que ano após ano se recolher do campo, e diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Vocês comerão os dízimos do cereal do Senhor, do azeite e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor seu Deus todos os dias. Se o caminho for comprido demais e não lhes for possível levar isso, por estar longe de vocês o lugar que o Senhor seu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome, então, quando o Senhor seu Deus os tiver abençoado, vendam aquilo e com o dinheiro na sua mão, vão ao lugar que o Senhor Deus de vocês escolher. Com esse dinheiro, comprem tudo o que quiserem: vacas, ovelhas, vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que desejarem. Consumam isso ali na presença do Senhor seu Deus e alegrem-se, vocês e os membros da sua casa. Porém, não desamparem os levitas que moram nas cidades de vocês, pois não têm parte nem herança com vocês. Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolham nas cidades de vocês. Então virão os levitas, porque não têm parte nem herança com vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês, e comerão
e se fartarão para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. Deuteronômio capítulo 15. O ano do perdão das dívidas. Ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Este é o modo como isso será feito. Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo dará por pago o que havia emprestado. Não exigirá pagamento do seu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho, vocês podem exigir o pagamento da dívida, mas que tiverem emprestado aos seus compatriotas, vocês devem dar por quitado, para que não haja pobre no meio de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra que lhes dá por herança, para que vocês tomem posse dela. Se apenas ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, cumprindo todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará conforme prometeu. Assim, vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado. E dominarão muitas nações, porém elas não terão domínio sobre vocês. Leis a favor dos pobres. Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam seu coração nem fechem as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo que tiver necessidade. Tenham cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração e vocês digam: está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para com seus compatriotas pobres, e vocês não lhes deem nada, e ele clame ao Senhor contra vocês, e vocês sejam culpados de pecado. Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa. Por quê? Por isso o Senhor, seu Deus, os abençoará em todas as suas obras e em tudo que vocês empreendem, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Leis a respeito dos escravos. Se um de seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos. Mas, no 7º ano, você lhe dará a liberdade, e quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Liberalmente, você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lagar, daquilo com que o Senhor, seu Deus, o tiver abençoado, você lhe dará. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor, seu Deus, o resgatou. Por isso, hoje estou dando esta ordem a você. Se, porém, o escravo disser: não quero me afastar de você, porque amo você e a sua casa e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com uma escrava que quiser ficar. Não pareça aos seus olhos algo difícil deixar que ele fique livre, porque durante 6 anos ele o serviu por metade do salário de um trabalhador diarista. Assim, o Senhor, seu Deus, abençoará você em tudo o que fizer. Leis a respeito dos primogênitos do gado. Do seu gado e de suas ovelhas, consagrem ao Senhor, seu Deus, todo o primogênito macho. Com os primogênitos do gado, vocês não devem trabalhar, nem devem tosquiar os primogênitos das suas ovelhas. De ano em ano, vocês e suas casas devem comer esses animais diante do Senhor, no lugar que o Senhor escolher.
Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não sacrifiquem ao Senhor seu Deus. Vocês devem comer a carne desses animais na cidade em que moram. Tanto as pessoas impuras como as puras poderão comer dessa carne, como se come a carne da gazela ou do veado. Tão somente não comam o sangue. Este vocês devem derramar sobre a terra como se fosse água. Deuteronômio capítulo 16. As 3 festas. A Páscoa. Guardem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor seu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor seu Deus os tirou do Egito de noite. Sacrifiquem como oferta de Páscoa ao Senhor seu Deus um animal do rebanho ou do gado no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Na Páscoa, vocês não devem comer pão fermentado. Durante 7 dias, comam pães sem fermento, o pão da aflição, porque às pressas vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida vocês se lembrem do dia em que saíram da terra do Egito. Durante os 7 dias, nenhum fermento deve ser encontrado com vocês em todo o seu território. Também, da carne do animal que vocês sacrificam à tarde, no primeiro dia, nada deve ficar até a manhã seguinte. Vocês não podem sacrificar a Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, a não ser no lugar que o Senhor seu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Ali vocês devem oferecer o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na hora em que saírem do Egito. Cozinhem e comam a carne no lugar que o Senhor seu Deus escolher. Na manhã do dia seguinte, vocês podem voltar para as suas tendas. Durante 6 dias, comam pães sem fermento, e no 7º dia haverá reunião solene ao Senhor seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. A festa das semanas. Contem 7 semanas. Quando começarem a fazer a colheita, iniciem a contagem das 7 semanas. Celebrem a festa das semanas ao Senhor seu Deus com ofertas voluntárias trazidas por vocês, segundo o Senhor seu Deus os tiver abençoado. Alegrem-se diante do Senhor seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas que moram nas cidades de vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que estão no meio de vocês, no lugar que o Senhor seu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Guardem e cumpram estes estatutos. A festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos deve ser celebrada durante 7 dias, depois que tiverem recolhido o produto da eira e do lagar. Alegrem-se nessa festa, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês. Durante 7 dias, vocês celebrarão a festa ao Senhor, o seu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor, Deus de vocês, os abençoará em todas as suas colheitas e em todo o que vocês fizerem. Em tudo que vocês fizerem. E por isso, vocês certamente poderão se alegrar. 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor, mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Deveres dos juízes. Nomeiem juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhes der entre as suas tribos, para que julguem o povo com justiça.
Vocês não devem torcer a justiça, não devem tratar as pessoas com parcialidade, nem aceitar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Não estabeleçam um poste da deusa Será, plantando qualquer árvore junto ao altar que vocês construírem para o Senhor, seu Deus. Nem levantem coluna, porque isso o Senhor, o Deus de vocês, odeia. E assim encerramos a leitura bíblica de hoje, mais um episódio. Se você ainda não é um inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sino de notificação para que você receba as notificações sempre que nós colocarmos um novo episódio. E, claro, entre no grupo para que você possa conhecer uma nova comunidade e também marcar que a sua leitura está em dias. Que Deus continue abençoando a sua vida. Até o nosso próximo